Boa tarde, pessoal. Bom, vou começar a apresentação aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre construção de fluxos de dados usando o BigQuery. Tá bom o som aí? Como é que tá? Aumentar um pouquinho o som? Aumentar um pouquinho o retorno aí do... E agora? Melhorou? Falou. Então, eu vou falar um pouco de uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, que é o BigQuery. Não sei se alguém aqui conhece BigQuery. Já ouviu falar sobre Query? Alguém trabalha na área de dados? Ainda não? Quer? Foge, cara, não fala a pena, não. Bom, então vamos falar sobre isso aqui, sobre BigQuery. Quem sou eu? Sou o Fernando Cedrez. Eu sou especialista em engenharia de dados na Globo. Hoje eu trabalho na tribo de Data AI, com a parte de Big Data. Eu fui, ano passado, reconhecido como Google Champion Innovators, que é um programa que tem dentro do GCP, e também como Google Developer Expert na área de Cloud de Data Analytics. Então, e aí, o que a gente vem falar aqui, né, sobre essa parte de dados, né? Eu preciso de grande volume de dados, e hoje em dia, cada vez mais, com a parte de AI, com a parte de Machine Learning, a gente precisa acumular esses dados. E isso começou há muito tempo, o pessoal perceber que não bastava só tu ter uma aplicação rodando e gerando dados. Para ter alguns relatórios, alguns insights, eu preciso acumular esses dados. Então, teve um conceito chamado de Data Warehouse, que surgiu, né, isso surgiu na década de 80, como conceito acadêmico, e a gente hoje ainda tem empresas que não têm isso implementado dentro da sua empresa. Então, surgiu isso, e o Google Cloud teve um insight de criar um produto para isso, e isso se chama o BigQuery. Ele é um banco, né, de dados, uma Data Warehouse serverless. O que quer dizer serverless? Eu tenho todos os recursos sem precisar me preocupar com infraestrutura. Então, armazenamento, a parte de processamento, de memória RAM, processador, está tudo na mão do GCP, do Google Cloud. Então, ele te provê esse serviço, tu só tem que entregar os teus dados, colocar lá e armazenar. Então, como é que a gente usa esses dados? A gente começa assim, quando a gente entra na área de dados, a gente quer colocar os dados para dentro, a gente começa com coisas simples. Pô, eu já sei Python, eu crio um scriptzinho em Python ali e vou jogar meu dado para dentro. Tudo que é recurso no GCP tem uma API. Então, é muito simples tu pegar um SDK e trabalhar ali dentro com isso. Aí funciona. Tu joga um dado ali para dentro, o pessoal consegue consultar, grande vitória. E aí começa a te pedir, pô, sabe aquele dado que tu jogou para dentro? Tem mais uma atualização dele, tem uma nova versão de um dataset aqui e tu começa a ficar louco. Aí tu vai tu descobre que tu consegue fazer um Jupyter Notebook. Alguém aqui já usou o Jupyter Notebook? É bacana, né? Tu consegue fazer os passo a passo, botar aquela hierarquia bonitinha, só que daí tu descobre que tu consegue fazer praticamente um fluxo de dados inteiro ali, fazer várias transformações, aplicar algumas regras, aí fica bonito, né? Aí tu descobre que tu começa a fazer tudo isso com o Jupyter Notebook e daqui a pouco tu está perdido. Que eu não controlei a versão. Qual é o notebook que eu usei para fazer aquela carga de dados? Eu já não sei mais. Qual foi a última versão, a última atualização? Foi eu que mexi, foi meu colega de trabalho que mexeu, começa a ficar meio perdido. Aí tu começa a procurar alternativas. Aí tu acaba caindo ali no Airflow e descobre que é maravilhoso, tu consegue orquestrar todo o teu fluxo. Tu começa a fazer coisas erradas, tu acha que ele é só um orquestrador de notebook ou de script de Python, e isso começa a não ficar muito legal, porque teu Airflow ali vai começar a ficar pesado. Aí até que tu aprende a mexer um pouco com ele, mas daí nisso teus dados já cresceram, tem um volume absurdo de dados para manipular, e tu começa a ir para coisas mais pesadas, como o PySpark. Nesse momento, o teu Data Warehouse já está completamente bagunçado. Tu não sabe mais como é que o dado vai parar lá dentro, o que é o ciclo de vida desse dado, já perdeu completamente as esperanças. E para isso, uma solução de mercado que o Google trouxe
foi o Dataform. Ele comprou essa ferramenta em 2020 e agregou ela para dentro do ecossistema do BigQuery. Então hoje tu encontra essa ferramenta de transformação de dados, de construção de fluxos de dados dentro do próprio BigQuery. Se vocês forem hoje entrar na interface do BigQuery, vocês vão conseguir ver. Tem um íconezinho lá chamado Dataform e vocês conseguem ali fazer todo o ciclo de vida de transformação do teu dado através dela. E aí, o que ela tem de um pouco diferente para quem está acostumado com trabalhar com dados? Normalmente, a gente trabalha com Python. Salvo raras exceções que tu vai estar trabalhando ali com Spark, vai trabalhar com Scala, Java, normalmente a gente trabalha com Python. E aí ele traz um conceito um pouco diferente, que ele chama de SQLX, né? Ele estende um pouco o SQL, vai colocar algumas marcações, acho que não sei se está dando para ver direito, vai dizer algumas coisas sobre o teu dado ali, sobre a tua informação, sobre a tua tabela, teu dataset. Isso ele fez para simplificar. Para quê? Quem mexe com dado, normalmente, além da linguagem de programação, sabe a linguagem de SQL também, de manipulação de dados. Então, isso facilita muito que, basicamente, tu consegue pegar uma consulta que tu tem pronta, colocar ali dentro e ela vai estar dentro desse Dataform. Além disso, ele me obrigaram também a comprar uns cursos do Eric Wendel para aprender um pouco de JavaScript. Por quê? Com essa questão de ter consultas e estar ali dentro do Dataform, eu consigo usar um motor de JavaScript para facilitar a minha construção de consultas. O que o JavaScript vai me possibilitar? Ele vai possibilitar que eu tenha o reuso desse código, criando módulos, pequenos pacotes, como funciona o JavaScript. Isso vai facilitar que eu possa fazer, por exemplo, um for each. Se eu quiser interagir, eu tenho uma série temporal que eu quero que um dado rode durante uma semana. Eu não preciso dizer que eu fazer a consulta várias vezes para rodar para cada dia. Eu rodo, roda nesse range aqui de intervalo e ele vai montar para mim. Então, tem essas duas formas de trabalhar. Se tu tem habilidade, já conhece um pouco de JavaScript, tu consegue aproveitar mais esse lado do reuso, mas fora isso, tu pode usar o SQLX como usando só a tua base de SQL. E aí, o que por detrás dos panos ele vai fazer? Ele vai fazer as compilações das consultas. Tem um conceito que ele traz ali, eu posso simplesmente criar uma consulta, que ele vai criar uma tabela, ou criar consultas, tabelas incrementais, que é aquele caso que eu quero que toda vez que tem uma carga nova de dados, essa minha tabela vai crescendo e vai acumulando dados. Então eu consigo dizer qual é uma condição, por exemplo, se eu encontrar um dado aqui que já existe na tabela, eu quero que esse dado seja incrementado se o ID for igual. Então eu tenho uma condição aqui que ele chama de incremental. Vocês podem ver aqui no código, à direita, tem a condição incremental, que ele tem um where a mais, e na condição só de não incremental, ele simplesmente roda a consulta. A consulta não incremental ela vai sempre existir no fluxo de dados, porque a primeira vez que tu for rodar o teu dado, o teu fluxo, ele não existe, então não tem dado para ser incremental. Ele identifica que a tua tabela ainda não existe, que ela não foi criada, e roda nesse contexto não incremental. A partir da segunda execução, ele vai sempre, se ela for uma tabela incremental, que tu descreveu como incremental, ele vai rodar isso de forma a atender a condição que tu colocou ali. Aí, isso aqui, a gente saiu ali, tanto faz, se foi do SQLX ou se foi do JavaScript, ele vai construir para ti o SQL. Além disso, de construir o SQL, dentro do BigQuery tem uma coisa chamada DDL, que é a tua manipulação toda da tabela, do dataset. Eu consigo fazer isso lá dentro. Só que isso dá um pouco de trabalho. Tu tem que entender que momento tem que destruir a tabela, que momento tem que recriar aquela tabela, e ele acaba fazendo isso por ti. No final, quando ele vai executar a tua consulta, ele realmente, o que ele está rodando, ele te mostra aqui também. Ele tem a consulta ali nos logs, tu consegue ver qual é a consulta que foi construída. Então aqui, tu consegue ver desde bem em cima aqui, se ele cria o esquema, se não existir, ele vai adicionar erros aqui, se por algum motivo ele não conseguir
destruir esse dataset, ele vai declarar a própria tabela ali, se ela não existir, então ele vai fazer todo o processo para ti que tu deveria fazer se não tivesse no ambiente que o Dataform possibilita. E é muito mais simples vocês fazerem um trecho de código só com a consulta e de entregar para ele, compilar isso e transformar no fluxo de dados. E aí ele consegue adicionar uma outra camada, né, que é muito importante para a gente quando a gente está fazendo fluxo de dados, que é a camada de qualidade. E ele faz isso de algumas formas. Ele tem a possibilidade de incluir os testes unitários dos teus dados, dizer quais são as condições, dada uma entrada, que eu passo para ele, eu declaro para essa tabela, se eu tiver esses valores, faz isso tudo usando SQL, eu tendo esses valores de entrada, após passar pela minha consulta, eu tenho que ter essa saída. Então, com isso, tu consegue, durante a tua execução do pipeline, ou até mesmo durante a construção do pipeline, tu roda um comando na linha de comando dele, que ele tem uma biblioteca, e isso vai te dizer, alguma coisa falhou ou quebrou o teu contrato de dados. Por exemplo, se eu removesse uma coluna da minha tabela aqui e rodasse isso, ele ia quebrar e ia dizer, opa, não funcionou no teste unitário que tu criou. Porque isso é bem difícil a gente acabar implementando isso aqui num fluxo de dados. Normalmente é aquela coisa que a gente deixa para depois, e isso aqui vai acabar garantindo que a gente tenha sempre, qualquer modificação que a gente faça no nosso pipeline, garantia que isso não vai quebrar e a gente vai ter ciência do que está acontecendo. Além dos testes unitários, ele faz uma coisa que ele chama de assert, né, que em português seria afirmações. O que são as afirmações? Eu dizia assim, minha coluna ela pode ter no máximo 10% de valores nulos, que é uma coisa bem comum quando está ingerindo dado, fazendo transformação, precisa fazer esse processo de limpeza. E quando tu faz a limpeza, tu vai encontrar valores nulos, ou, por exemplo, eu sei que eu estou ingerindo ali e eu estou ingerindo uma URL de sites. E essa URL está vindo sem HTTPS. Talvez não seja uma URL válida para o meu contexto. Então, eu posso fazer esses testes, essas afirmações sobre o meu dado e dizer, se 5% da minha base tiver URLs sem HTTPS, eu tenho um erro e não deveria, nem deveria processar meu dado. Eu deveria entender o que está acontecendo na minha fonte de dados para resolver. Então, eu acabo com isso aqui, adicionando mais uma camada de qualidade, além do teste unitário. E na parte de governança, né, a gente sabe que quando a gente está rodando fluxos de dados, principalmente em larga escala, às vezes a gente não tem a noção do que realmente está acontecendo, quais foram as alterações que foram feitas, o que é que está rodando, quando rodou. E ele traz uma camada bem importante de governança, que até para facilitar a documentação, ele permite que como ele usa por trás o conceito do JS, uma das coisas que ele usa do JS é a parte de JSON. Então, tu define ali, daqui eu tenho um exemplo, eu estou definindo quais são os valores de descrição da minha coluna, eu posso descrever meu dataset. Então, tendo isso aí, com tudo isso aí feito, descrição, eu posso usar outros serviços, além do BigQuery no ambiente do GCP, para ter toda essa documentação de dados. Então, vai facilitar para alguém que venha a ler isso aqui e consultar lá no BigQuery, ele vai ter a descrição e vai entender para que é esse dado. Além disso, eu consigo fazer toda a linhagem do meu dado e entender aonde ele começa. Aqui eu tenho a caixinha lá no início, né, a minha fonte de dado, e eu venho construindo todo esse fluxo, onde tem os joins, ele vai mostrar se eu tenho views no meio do caminho, se eu tenho validações. Então, tudo que acontece com o meu dado, todas as etapas de transformação, ele vai marcar nesse grande grafo. Aí até um grafo pequeno, quando a gente monta realmente um pipeline, ele acaba sendo um grafo bem grande, claro que depende do teu pipeline, mas isso facilita que tu entenda
quais são as tabelas, as dependências do teu fluxo de dados. E além disso, além da parte de governança, tem toda a parte de operação de dados. Então, o que a gente consegue fazer ali com a operação de dados, né? Uma das coisas que é isso aqui, ó. A interface do Dataform, ela é feita como se fosse uma IDE para a gente ter a parte colaborativa de dados. O que isso faz? Isso possibilita que mais de uma pessoa trabalhe no mesmo código. Por trás do mecanismo dela, tem um repositório de versionamento, tem um Git. Então, tem outras ferramentas que torna um pouco mais difícil quando tem uma consulta para fazer esse versionamento, é difícil. Então, ele faz com que cada pessoa que está desenvolvendo o fluxo de dados tenha o seu próprio ambiente, baseado numa branch principal. Então, ele puxa essa versão, tu consegue fazer os teus testes, consegue, inclusive, isolar as tuas execuções, fazer algumas marcações, por exemplo, todo início de dataset vai entrar o nome do usuário que rodou aquele fluxo. Então, com isso, eu consigo, dentro do BigQuery, ter separado quais são os datasets de um usuário que está testando uma funcionalidade, por exemplo. Então, facilita porque a equipe tenha mais de uma pessoa trabalhando no mesmo fluxo de dados e fazendo as suas validações de hipóteses, suas transformações, sem interferir no pipeline do colega ou até mesmo no pipeline de produção. Outra coisa que a gente consegue definir, que ele chama, é um conceito de operações. O que são as operações? É qualquer coisa que não seja uma view, uma tabela, uma criação de um dataset, uma tabela. Por exemplo, eu quero definir, depois que uma tabela foi criada, é uma tabela que já existe talvez no meu BigQuery, eu quero definir qual é o tipo de inspiração dessa tabela. Eu consigo fazer essa operação. Qualquer coisa que eu possa fazer no BigQuery, como DDL, seja eu posso fazer um update, eu posso fazer um delete, eu posso fazer esse agendamento, colocar isso dentro do BigQuery, aqui do Dataform, como uma forma de operação. Então, as operações vão fazer o quê? Vão permitir que eu faça qualquer coisa, desde que esteja suportado pelo BigQuery. Eu vou conseguir fazer isso usando operações. Por exemplo, aqui nesse caso, estou demonstrando que eu consigo alterar todas a parte de partições, clusterização de uma tabela através de uma operação. Por exemplo, essa aqui poderia ser um fluxo que foi feito em gestão através de um fluxo do Dataflow, que é o Apache Spark. Ele fez esse fluxo, criou a tabela no BigQuery, só que ele não disse qual era a inspiração e qual era o particionamento. Eu vou lá e faço uma alteração da tabela através do Dataform, e isso aí vai ficar documentado como código. Ali que também a gente consegue definir as dependências das tabelas, e isso que vai montar aquela árvore de dependências da linhagem de dados. Então, a parte de operação, ele também traz as execuções. Claro que a gente conseguiria ver isso aí nos logs do BigQuery, quais são, mas aqui ele traz, como a gente agrupa isso num fluxo e monta toda aquela árvore de dependências, a gente acaba transformando isso num fluxo de dados completo. Normalmente são transformações, desde a camada raw até a camada que vai entregar a camada analítica para o usuário. Então, isso fica descrito, pode ser descrito como uma tag ou como uma coleção de tags. Eu mando executar e eu tenho ali a entrega, né? Se funcionou ou não funcionou. Esse símbolozinho vermelho não necessariamente quer dizer que falhou o meu fluxo de dados. Eu posso ter tido o dado entregue, mas ele vai sinalizar com vermelho quando eu tenho aquelas validações, aquelas afirmações no fluxo de dados. Então, ali pode ter falhado simplesmente um teste que garantia a qualidade do meu dado. Então, ele vai me sinalizar, eu vou ter que ver o que aconteceu nesse fluxo. Mas eu tenho todas as execuções, cada tag que foi executada, quando foi executado, o horário, qual foi a consulta que ela executou, eu consigo ver no histórico de execução do Dataform. E como é que a gente faz para colocar isso em produção? A gente tem várias formas. Além do Dataform, o próprio Dataform já tem dentro dele toda essa parte de configuração de workflows de execução e a parte de agendamento
eu posso definir quando tem que ser feito esse agendamento dentro dele, ou então eu posso usar todo o ecossistema que tem dentro do Google Cloud. Eu posso usar o Cloud Composer, que é o Airflow gerenciado do GCP, Workflows Configuration, que é um sistema que tem dentro do GCP que tu cria arquivos de YAML e descreve qual é o teu fluxo de execução. Usar o Cloud Scheduler ou uma Cloud Function. Essas coisas, por exemplo, como Cloud Functions, a gente acaba usando muito para orquestrar quando a gente tem fluxos que são dependentes de outros fluxos, ou fluxos orientados a evento. Por exemplo, eu tenho um sistema que dispara, que recebe informações de notificação de um sistema que teve uma carga de dado. No momento que teve essa carga de dado, eu posso usar a API do Dataform dentro de uma Cloud Function para criar e disparar todo o meu fluxo de transformação. Assim eu consigo fazer fluxos de dados orientados a eventos. Então, qual é a grande vantagem que eu vejo do uso do Dataform? É se basear em toda a infraestrutura que o próprio BigQuery, como o Data Warehouse Serverless, proporciona. E uma coisa muito importante na hora de construir fluxos de dados é entender quanto tu garante que esse dado vai estar lá. Porque eu não sei se aqui já usou, por exemplo, Airflow e, seja lá, clusters em Spark. Uma dor de cabeça que dava absurda era, além de gerenciar o meu fluxo de dados, eu tinha que gerenciar também toda a infraestrutura de cluster, processamento distribuído. Acabava que, às vezes, eu passava mais tempo gerenciando toda essa infraestrutura e meu pipeline não rodava, porque eu não tinha uma infraestrutura, eu tinha que cuidar da infraestrutura e não do fluxo de dados. Então, com isso, usando o BigQuery, a gente tem um SLA de 99.9. Então, a gente tem a garantia que, normalmente, quais são as falhas que acontecem no meu fluxo de dados hoje em dia, usando o Dataform com o BigQuery, é basicamente quando eu tenho algum problema no meu dado. Né? Dentro daquelas regras que eu já validei, acaba que eu tenho um fluxo muito bom, uma boa garantia de entrega, não preciso me preocupar com a infraestrutura disso, está tudo rodando ali dentro do GCP, e ele já me entrega esse SLA. E aí, como é que a gente faz para aprender um pouco disso? Eu indico vocês procurarem no Google, vocês vão achar o BigQuery Sandbox. O que isso vai possibilitar que vocês façam? Vocês vão poder usar tudo isso do BigQuery, o Dataform, sem precisar botar o cartão de crédito. Porque hoje em dia, se você quer usar o GCP, tem que colocar um cartão de crédito. E se tu usar o modelo Sandbox, ele vai te deixar... Enquanto tu não habilitar a tua conta completa, tu pode testar o BigQuery sem precisar botar um cartão de crédito. É bem bacana conseguir testar esses recursos. Depois que tu conseguir escalar, e até mesmo depois que tu bota teu cartão de crédito, a parte do BigQuery tem uma parte de, não sei dizer em português, de free tier ali, uma parte gratuita, que consegue rodar bastante dados, se não me engano, consultas, 1 tera por mês e 10 GB de dados armazenados de forma gratuita. Isso para quem está começando na parte de análise de dados ou estudando um pipeline de dados, 10 GB, esse tráfego é bastante coisa. Dá para fazer muita coisa com um BigQuery, só entrando no modo Sandbox ou até mesmo depois na parte gratuita dele. Então aproveitem, experimentem, testem ele para ver como é que funciona. Se vão conseguir fazer fluxo de dados, transformações, gerar relatórios usando o Data Studio, é bem bacana de testar essas funcionalidades no Sandbox. E aí, para quem quiser ver, eu estou sempre colocando, quando sai alguma novidade do BigQuery, alguma coisa assim, eu vou atualizando esse repositório. Hoje tem um fluxo ali, esse fluxo que eu mostrei aqui, hoje está nesse repositório. E conforme vão saindo novidades, alguma coisa, eu vou sempre testando e colocando nesse repositório para experimentar as funcionalidades novas do BigQuery. E quem quiser entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida, pode me chamar lá no LinkedIn. Minhas redes sociais normalmente é FMC3. Então, entre em contato, conecta no LinkedIn, se tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma coisa.
Instagram também é FM Cedrez, mas Instagram é só para hobby e vocês vão ver só fotos de comida e nada sobre tecnologia. Fiquem à vontade. Como é que a gente está de tempo? Tem tempo? Tá. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer trazer uma coisa. Eu tenho outro microfone. Opa, meu caro, está escutando bem. Quero agradecer pela palestra, realmente, para mim, tem uns pontos de dúvida. São duas, basicamente. O primeiro que você comentou do SLA, da carga de dados, etc. Lá no modelo relacional que a gente tem um recurso chamado de Explain, que a gente vai poder explicar. Quando a gente tem uma consulta muito demorada, aí a gente vai lá do Explain e a gente vê a relação entre as linhas, entre as tuplas ali, ver até que ponto, né? A gente tem um custo ali. Quando a gente trabalha dessa forma, que é o modelo não relacional, a gente, dentro do Dataforms do Google, a gente tem algum recurso similar que a gente consiga fazer um Explain dentro de uma pipeline, que a gente tem um processo que está demorando muito? Sim, tu tem todo o suporte do próprio GCP, ele vai criar logs sobre isso, tá? Ele tem todo um suporte por trás, ele vai dizer quanto tempo é que vai variar de acordo com o teu processo de cobrança. Existem várias formas de cobrar. Ele pode cobrar por hora ou pode cobrar por volume de dados. Vai ser de acordo com o teu modelo de contratação. Para medir isso aí. Isso é um ponto. O outro ponto, ele fica analisando os teus logs, né? E com isso ele vai te trazer uma coisa que ele chama de Query Insights. E ele vai te dizer, olha, essa coluna dessa consulta aqui, tu está fazendo muita consulta, talvez fosse interessante tu clusterizar essa coluna aqui. Ele vai te trazer todos os insights para otimizar justamente o teu modelo de contratação. Então tu tem esse auxílio dele mesmo, baseado nos teus logs, na tua atividade. Às vezes ele vai te dizer, olha, talvez seja interessante nessa tabela aqui, tu particionar ela por tal coluna. Ele vai te trazer esses insights. Até hoje, todas as vezes que ele me deu esse retorno, esses insights, eu apliquei e realmente trouxe melhora na parte de custos. Uma segunda pergunta é para finalizar, para passar a vez para o colega. Quando a gente tem um serviço de cloud, sempre é aquela, a gente entra até onde está tudo bem e por alguma decisão gerencial, seja de alguma chefia, seja da própria empresa, aí a gente tem um momento de sair. Nesse caso, você já experimentou algum momento que você teve que sair da Google Cloud para uma outro outro cloud de uma outra empresa? Que assim, a gente começa, beleza, aí segue a vida, adquire todo aquele negócio, só que para sair, no caso da Google, você já teve alguma saída dela, já alguma empresa que você já trabalhou, algum relato que fala, olha, para sair é mais complicado, a gente só entra, mas para poder desfazer o contrato, fazer abaixo desse dado e fazer o input para um outro cloud, tem essa e essas dores? Então, eu já passei numa empresa que era basicamente uma startup. Era uma startup, então a gente rodava no modelo qual é a cloud que está me dando mais dinheiro. Então a cloud que me dava mais dinheiro, eu migrava meu pipeline para lá. Então eu aprendi muito que é importante tu saber qual é a consulta que está rodando. E aqui no Dataform ele me entrega isso. Ele me diz exatamente qual é a consulta que está rodando. Eu consigo, com o SQL, eu consigo abstrair para qualquer banco. Porque normalmente um banco relacional ou algum modelo de Data Warehouse vai suportar SQL. Então facilita essa migração. Por eu ter acesso aqui no Dataform, ele me mostra depois como é que ficou. Eu usando JavaScript ou usando SQLX, ele vai me mostrar qual é o resultado final. Então isso para mim facilitaria muito se eu precisasse migrar, eu vou copiar aquelas consultas e jogar no outro banco. Talvez a forma de orquestrar seja um pouco diferente, mas facilitaria nesse caso. E foi assim que eu migrei, que normalmente eu migrava de um provedor de cloud para outro. Estava tudo sempre baseado em SQL. Então SQL nessa parte de análise de dados é meio que universal. Aí facilitava essa migração. Mas
normalmente, quando se faz um contrato desse, tipo, se vai para uma cloud, a não ser que seja um ambiente que não é tão estável que nem uma startup, normalmente tu faz contrato para vários anos. E se precisar ter essa migração, tu vai ter o próprio suporte do time para migrar o time da cloud. Se tu vai entrar para o GCP, o time de vendas e vai ter um time técnico por trás para te ajudar a fazer essa migração. Olá, boa tarde, tudo bem? Parabéns, sua palestra foi muito boa e muito informativa. E a minha dúvida é um pouco bem de iniciante mesmo. Estou entrando agora na área de dados, estou gostando bastante. E uma das minhas dificuldades de aprender a manipular dados é buscar dados, porque às vezes é chato a gente estar modelando o nosso banco de dados e a gente não consegue carregar o nosso banco, né, com os nossos próprios dados. Eu queria que se você sabe de algum site, algum órgão, alguma empresa que disponibiliza dados para a gente, poder trabalhar eles e aprender com mais facilidade do que você ficar inventando dados o tempo todo. Assim, muita gente vai te indicar o Kaggle, mas aí depende que área de dados tu quer ir. Tu quer ir para a parte de análise de dados ou de data science? Pode ir para o Kaggle, porque o dado já está pronto, já está tudo estruturadinho, bonitinho. Se tu quer aprender engenharia de dados, eu não diria para ir para o Kaggle, porque o dado já está pronto, ele já foi trabalhado, limpo, está usável o dado. Quer aprender a parte de engenharia de dados? Procura os dados públicos aqui o governo brasileiro ele tem muita API pública e dataset público. Procura os dados. Tem o DataSUS, tem outros datasets da Petrobras, tem dataset também. Tem esses dados, e esses dados são brutos. Eles não estão tratados. Então, tu vai encontrar valor zoado lá dentro, tu vai encontrar coluna faltando, tipo uma coluna que num ano existia, no outro ano ela deixa de existir, e aí tu vai poder realmente usar isso para treinar a disciplina de engenharia de dados. Além disso, tu pode procurar GitHub, tem muito repositório com coleção de dados públicos. É onde eu costumo procurar. Mas aqui, aproveita o contexto brasileiro, o governo brasileiro tem muito dado disponível. Bom, obrigado. Nada. Mais uma para fechar. Oi? Só ia complementar que a pergunta dele é interessante, que às vezes a gente vai buscar os datasets nessas bases, porém a gente tem as técnicas de scrapping também, que facilitam para você conseguir obter esses dados. Aí você exercita duas coisas, né? Você faz, claro que, como o professor colocou, se você quiser ir direto no assunto, facilita, né? Mas se você quiser também exercitar desde o começo lá do dado, como você não tem um sistema, não é uma empresa, você quiser exercitar a técnica de scrapping, aí de lá, aí você cria a sua base, vai seguindo a vida até você chegar aonde o professor colocou. É interessante. Se vocês forem ver o código aquele que tem aqui, ele é feito com dataset público que tem dentro do próprio BigQuery. Então eu faço toda a transformação usando um dataset público que o próprio GCP disponibiliza. Tem datasets no BigQuery, uma parte de datasets públicos lá também. Bom, pessoal, muito obrigado.